Eu vou começar a contar um pouquinho antes como eu comecei lá atrás minha carreira, né? Hoje, esse assunto que eu vou dividir com vocês, que é diversidade, inclusão, feminismo, é um assunto que eu tenho paixão e vivo ele o tempo inteiro. Mas esse não era um assunto que me interessava muito antes, não. Pode passar. Quando eu comecei minha carreira, me formei, fui procurar emprego, e parece que eu até alinhei o discurso com a Ana, mas eu não alinhei. A primeira coisa que eu fiz para me sentir igual a todo mundo, porque eu realmente me sentia igual, eu não observava diferenças, né? Eu olhava muito a competência. Então, para ser bem igual, eu cortei meu cabelo curtinho, comprei os terninhos, nessas cores padrões aí que a gente falou, né? Cinza, azul marinho, preto, camisa branca. E me senti igual a um homenzinho. Eu era mais um homenzinho no grupo. E, durante muito tempo, eu construí e cresci na minha carreira, acho que tendo uma postura até bastante masculina. Assim. Quem convive comigo, eu tenho um estilo assim, bem direto, bem objetivo. E sempre me senti muito bem no meio de empresas. Né? Eu trabalhei sempre em ambientes muito masculinos, e até que eu percebi que não era igual a todo mundo. Que foi quando eu engravidei, na verdade. E aí eu vi que eu era uma mulher. Demorei um tempo para perceber que eu era uma mulher. Caiu minha ficha. E aí eu comecei a observar as outras pessoas também ao meu redor. Né? Eu era mulher, mas também tinha pessoas com histórias muito diferentes. E que, na verdade, essas diferenças enriqueciam muito. Né? É através das diferenças que a gente cresce, que a gente troca experiências, que a gente conhece melhor o mundo, que a gente conhece melhor o nosso propósito no mundo. Né? E ninguém é igual, de fato. Todo mundo é diferente. Um é mais baixo, outro é mais alto, pessoas têm opções sexuais diferentes, e a gente tem que respeitar todo mundo. Né? E isso, nesse meio aqui que a gente está conversando, parece meio óbvio. Para o próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre como isso é visto nas corporações. Hoje, é um debate muito grande que tem em torno disso. E as empresas e os estudos mostram que ter a diversidade dentro das empresas é muito importante. A gente tem times mais criativos, a gente tem times mais inovadores quando a gente tem pessoas mais jovens e mais velhas trabalhando juntos, homens e mulheres trabalhando juntos. Muitas pesquisas mostram que, quando você tem mulheres em cargo de liderança, existe uma pesquisa da McKinsey que mostra que, quando você tem um aumento em 30% de mulheres em cargo de liderança, a lucratividade das empresas aumenta também. Tá? Então, 30% a mais de mulheres na liderança é 15% a mais que foi pesquisado de aumento na lucratividade. Então, você vê benefícios tanto no ambiente de trabalho, no entendimento melhor do seu cliente, porque você consegue refletir dentro da organização o ambiente que tem no seu cliente, e isso reflete em números. E, por mais incrível que pareça, apesar de todo mundo ter tanto conhecimento, esse assunto ser tão debatido, de fato, as empresas não são diversas. É um paradoxo. Tanto conhecimento, tanta informação. Quando a gente olha, principalmente em cargos de liderança, as empresas ainda são lideradas principalmente por homens, brancos e heterossexuais, ou que não tiveram coragem de sair do armário. Né? Vamos para o próximo slide. Então, as empresas não são diversas, elas ainda vivem assim, fechadas nesse mundo. Né? Várias razões, eu vou falar especificamente do caso das mulheres, que eu me vivo muito isso. Né? Eu, além de ser diretora financeira da Dell, aqui do site de Hortolândia, que é um site que tem mais ou menos 1.000 pessoas, metade dessa população é feminina, e a maioria das mulheres, na verdade, estão nos cargos de entrada. Né? São poucas as lideranças que a gente tem feminina. Muitos entraves tem no crescimento de uma carreira. Né? As mulheres ainda têm que dividir a vida entre profissional e cuidar da casa. As mulheres, na sua maioria, são as que cuidam das crianças e dos idosos. Então, o ambiente das empresas não foi feito para você se dividir. Ele exige dedicação integral. Tanto que muitas das mulheres que conseguem avançar na carreira, elas contam com uma rede de apoio. Elas precisam ter alguém que ajude com elas nisso. Né? No meu caso, por exemplo, eu tenho minha mãe, tenho a moça que trabalha em casa, a Lígia, e essas pessoas fazem com que eu consiga cuidar do meu filho
e cuidar da minha carreira. Eu sou divorciada, é muito mais difícil. Não tenho. Algumas mulheres têm o apoio do marido, mas isso ainda é muito pouco. Então, as empresas precisam pensar num jeito, para realmente conseguir ter a diversidade feminina, de viabilizar as mulheres terem essa vida. E os homens precisam entrar nesse contexto. Não é uma construção só da mulher. Hoje, a grande discussão que a gente tem é que não é um problema das mulheres e um clube de Luluzinha tentando criar os seus direitos. Hoje, a grande discussão é o quão importante é a participação do homem nisso. Existem várias pesquisas também que mostram que, quando você tem uma licença paternidade, ou seja, uma licença familiar quando vêm os filhos, você consegue ter muito mais mulheres avançando na carreira. Em diversos países onde essa licença é estendida, as mulheres têm muito mais facilidade de crescer na carreira. Mas a gente não pode esquecer também de uma coisa que é chamada de viés inconsciente, né? O que é o viés inconsciente? É uma palavra que, às vezes, quem está já discutindo esse assunto conhece bastante. É aquele preconceito que vem da nossa formação, da nossa história, e que, às vezes, a gente não tem tanta consciência dele, né? Ele é inconsciente. E ele atrapalha demais. Às vezes, os próprios homens que estão nas organizações e as próprias mulheres olham sem entender por quê e julgam a outra mulher como sendo menos comprometida porque ela saiu para ir ver o filho dançar na escola. Isso é um momento importante, que os homens também deveriam sair para ir ver o filho dançar na escola, não é verdade? E as pessoas julgam muito sem entender por que estão julgando. É olhar para um jovem e falar: ele é muito inexperiente, quando, na verdade, esse jovem ele vem cheio de inovação e traz um benefício para a organização, que é ser mais criativo nos produtos. É olhar para o mais velho e falar: esse cara não vai conseguir aprender nada novo. Quando, na verdade, tem uma bagagem e que o jovem e o velho juntos trabalhando dentro das organizações é o grande ganho. Então, é esse viés que tem que ser muito trabalhado e muito discutido. Porque, se você for pensar em termos de política dentro das organizações, dificilmente vai ter uma política que fale não promova mulheres. Né? Não vai ter uma política que fale não promova homossexuais. São as pessoas que estão lá dentro, que olham para as outras pessoas e não reconhecem o valor delas porque estão pré-julgando elas e não olhando, de fato, o talento que elas têm. Quando a gente fala que as empresas são muito mais lucrativas quando elas têm diversidade, não é porque as mulheres na liderança são mais competentes que os homens. Isso não faz sentido. A gente não acabou de falar que as pessoas têm talentos diferentes e a diversidade que traz o benefício. É justamente porque as organizações que permitem que mulheres cresçam e se desenvolvam, que não têm preconceito contra a comunidade LGBT, contra negros, em outros países contra hispânicos. Esse tipo de organização, de fato, está olhando o talento da pessoa. Ela conseguiu criar um ambiente onde você diminui esse viés inconsciente e você realmente valoriza e reconhece o talento e promove essas pessoas. Né? Então, não é um problema de mulheres e homens, um contra o outro, mas é assim a gente observar as pessoas no que elas têm de melhor para entregar. Essas são as barreiras que a gente tem que vencer, porque as organizações foram criadas por homens, para os homens. A entrada das mulheres, principalmente das mulheres, né, que eu observo bastante e vivo isso, é recente. Então, esse modelo que a gente tem de entrar às 8 no trabalho, sair às 6, ele é difícil de ser conciliado. Tá? Vocês comentaram aqui dos millennials, né, que são os jovens, e realmente a gente vê que muito do movimento que as organizações fazem para se modernizar e ter a inclusão e a diversidade é bastante forjado por essa juventude que entra com uma cabeça nova e que não aceita os velhos padrões. Então, hoje eu trabalho num site que a gente chama, né? A localidade que eu trabalho é uma fábrica e tem escritório. E a gente vê muita gente jovem, né? Na área de tecnologia tem muito jovem. E, realmente, a juventude que chega, elas querem mais flexibilidade, elas são mais abertas, mas no ambiente fabril ainda é um ambiente bem tradicional. Então, muitas pessoas, às vezes, nem se beneficiam da modernidade que a empresa tem, com as ideias que ela tem, porque elas ainda estão no padrão antigo. Tá? Falando um pouquinho da Dell e da cultura da Dell, agora, passa para o próximo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês entenderem esse ambiente que a gente está, que é o ambiente de tecnologia, que é um ambiente que favorece muito, e muitas empresas de tecnologia têm essa cultura de
de trazer os jovens para dentro, porque a tecnologia é uma coisa que os jovens estão muito ligados, né? Você passa o vídeo, por favor. It all began with an idea to make technology accessible and affordable to everyone. Because access to technology shouldn't be a privilege. Because technology is an essential requirement for human success. Because technology can change the world. 25 years ago, we imagined a world where technology works seamlessly in service of people, enabling them to fulfill their dreams and do more of what they love. And everything we do today is in support of this dream. Our relentless drive to make technology simpler, to make it more efficient, to make it work harder for our customers, to enable people and organizations everywhere to grow and thrive. And because every single person at Dell plays a part in bringing this purpose to life, we can say that today, because of you, Zhang Wei, a young boy in rural China, and thousands more like him, can realize their dream of an education. Today, because of you, Shell and BP are steps closer to discovering solutions to the world's energy crisis. Today, because of you, women in Gauteng, South Africa have a chance at a long life thanks to early breast cancer detection. Today, because of you, children in Sri Lanka will not have to suffer the health and environmental effects of e-waste. Today, because of you, a small business is opening its doors for the first time in Calcutta. Today, because of you, technology is enabling human potential everywhere. This is why we do what we do, each and every day. Because when technology works better, in service of people, communities thrive. The world thrives. And so do we. É isso aí. Esse é um pouquinho da cultura da companhia, tá? Que é realmente fazer com que as pessoas cresçam e prosperem. Isso vale para as comunidades e internamente. Então, essa é a... passa um pouquinho para o próximo slide. É assim que essa é a cultura inclusiva que a gente tem lá. Existe esse diagrama, um pouquinho técnico, mas eu vou explicar para vocês, para entender, porque a cultura não nasce sozinha. Quando as pessoas entram na organização, elas entram com a cabeça delas, e o que esse diagrama aqui da cultura é justamente para que as pessoas passem a valorizar o que a organização entende que é importante para que ela tenha os melhores resultados. Sempre ligado a resultados também no final do dia, né? Ainda mais eu que sou de finanças. Mas, de fato, as pessoas entendendo a cultura e gostando dessa cultura, elas ficam e elas são mais felizes lá dentro. O ambiente de trabalho tem que ser uma coisa boa para todo mundo. O diagrama aí, ele é um pouco técnico, mas fica fácil de vocês entenderem quando eu falar um pouquinho de como funciona a organização. Ele funciona de cima para baixo, com forte engajamento da liderança, tá? Então, hoje, a Dell tem um dono, ele fundou a empresa, é o Michael Dell, e ele é a primeira pessoa que patrocina fortemente a inclusão e a diversidade dentro da empresa. E isso desce por toda a liderança da empresa. Faz 2 anos que começou também engajar os homens. A gente falou que os homens são a maioria, e para eles também é muito difícil, né? Eles também têm um padrão que eles têm que seguir, eles também têm um estereótipo que eles têm que ter. E se a gente não envolver esses homens dentro desse modelo, fica muito difícil. Fica um grupo de minorias e eles vão falar que a gente está de mimimi, ou que as mulheres são o clube da Luluzinha. Então, foi criado um grupo que chama Homens que Advogam pela Mudança Real, em inglês, por isso que está ali Mark. E eles são realmente os homens, que são essa maioria que a gente falou, né, que para qual as empresas foram moldadas, e eles são engajados em defender esse modelo, em fomentar o que a empresa entende que é valor. Tá? Acabar com... Se tiver uma conversinha de canto ali falando da saia da menina, ele tem a responsabilidade de ir lá e cortar a conversa. Ou talvez numa avaliação de desempenho, onde você tenha um homem e uma mulher para ser avaliado, questionar por que o homem é mais bem avaliado. O que falta para aquela mulher ser promovida? Então, esse tipo de discussão é importante, e é importante que você tenha esses homens se sentindo responsáveis por isso. Tá? E de baixo para cima é através dos grupos de diversidade, a gente chama lá de ERD. Existem diversos grupos, e no próximo slide eu vou falar um pouquinho do que são os grupos de diversidade, mas eles são a gente trabalha na base daí.
E trabalhar o viés inconsciente, que é as pessoas entenderem que elas sim têm preconceitos, elas sim têm pré-julgamentos, isso é normal, mas trazer isso à consciência. Tá? Então, são feitas várias discussões sobre isso. O próximo slide são sobre os grupos de diversidade. São vários grupos de diversidade que a gente tem. Cada localidade elege o que faz sentido para ela. Tá? São 11 ao todo, são mais de 25 mil membros no mundo, em 60 países. Especificamente aqui em Hortolândia, a fábrica fica em Hortolândia, né? O grupo mais forte no mundo, e aqui é o do grupo das mulheres. Tá? Aqui em Hortolândia a gente tem o Pride, que é o grupo LGBT, o TrueAbility, que é para pessoas com deficiência, tem o Planet e o G-Next, que é o grupo que tenta conciliar aí a juventude dos millennials com as pessoas mais velhas. Né? Mas, em outros países onde sentem necessidade, por exemplo, nos Estados Unidos, tem o grupo dos hispânicos, ou dos negros. Aqui não surgiu ainda isso. Mas é uma coisa que vem da própria comunidade local. E todas as pessoas que trabalham nesse grupo são voluntárias. Então, eu sou diretora de finanças do site, mas eu sou uma voluntária e lidero o grupo de mulheres aqui. Tem algumas pessoas que trabalham comigo e estão aqui, que estão em outros grupos, e todo mundo é voluntário, porque a Dell valoriza muito esse trabalho social, dentro da companhia e fora da companhia. Tá? E o resultado disso é muito prático. É muito prático você ter esses grupos. Você consegue fazer com que as pessoas se sintam mais engajadas, você tem pessoas que entendem melhor a estratégia da companhia, e elas entendem melhor a conexão do trabalho delas com o que a companhia procura. Então, existe aí um resultado real para as organizações e um benefício muito grande em ter isso. E as pessoas fazem isso no horário de trabalho. Então, elas tentam encaixar ali no horário de trabalho um tempo para se dedicar a isso. E também existem algumas coisas formais que esses grupos propiciam, como treinamentos de coaching. O WISE, por exemplo, tem um treinamento de coaching, que daí vale para homens e mulheres. Então, a gente tenta não excluir. O objetivo do grupo, por exemplo, de mulheres, não é excluir os homens, é justamente trazer eles para entender também quais são as dificuldades. E pensar em soluções que a gente consegue ter. Tá? O grupo de mulheres, por exemplo, identificou que, com a fábrica, é muito difícil a gente ter flexibilidade. A Dell patrocina, ela está me dando tempo lá atrás. Calma. Eu vou falar no tempo. O grupo de mulheres, por exemplo, no ambiente fabril, a gente tem muita dificuldade, porque as mulheres têm horário para entrar e sair. É uma fábrica. É diferente de quando você fala de escritório. Mas uma das pequenas ideias que surgiram foi, por exemplo, ter a sala de amamentação. Então, as mulheres, quando retornam da licença maternidade, elas têm a possibilidade de continuar amamentando seus filhos. É uma ação que surgiu a ideia do grupo, uma coisa pequena e simples, mas que causa um grande impacto. E tem muita coisa a ser feita. A gente ainda precisa cada vez mais ouvir, as pessoas precisam se sentir à vontade em trazer as ideias delas, para que a gente entenda o que a gente pode fazer. Porque existem também as limitações dentro da empresa. Né? Para as pessoas que são de escritório, pode passar para o outro slide, a gente tem o trabalho com horário flexível. Eu faço uso do trabalho flexível uma vez por semana. E o que significa isso? Que eu, com o uso da tecnologia, né, uma empresa de tecnologia tem que ter os benefícios disso. Eu posso trabalhar de casa, e tem muita gente que trabalha 100% do tempo de casa. Significa que eu posso atender minhas reuniões, eu vou buscar meu filho na escola, eu almoço com ele e eu volto para o trabalho. Eu consigo acomodar isso conforme os meus horários. O que eu percebo é que as mulheres ainda fazem mais uso disso do que os homens, e muitas pessoas ainda têm medo de fazer uso desse benefício. Mesmo isso sendo extremamente incentivado pela companhia, as pessoas ainda estão no padrão lá de trás, onde elas sentem a obrigação de estar lá. Alguma experiência que eu tive é, por exemplo, um pai que teve... O nenê nasceu, e eu falava, fica uma vez por semana na sua casa. E ele se recusava a ficar de casa, ele preferia ir para o trabalho. Ele falava que lá ele conseguia trabalhar melhor. Mas eu sei o paradigma que é e o quão difícil para um homem é falar que vai ficar de casa. Então, ter e incentivar isso é a nossa obrigação. Por isso que eu acho que, apesar da gente ter feito muita coisa, ainda tem muito paradigma a ser quebrado. E na minha visão, é estender os benefícios para os homens, para que a gente realmente tenha uma sociedade igual. Acho que ser feminista nesse momento é também entender o paradigma que o homem vive, para a gente ter um mundo aí, igual eu falo, 50-50, onde a gente divide as responsabilidades em casa e no trabalho.
O que tem de resultado efetivo disso também são os prêmios. A Dell é uma empresa que recorrentemente ganha entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil e no mundo, e foi reconhecida mundialmente entre as empresas que mais têm diversidade. Se você me falar, é perfeito? Não, não é perfeito. Tem muito a ser feito, muito a ser feito. Mas é um ambiente que permite eu vir e falar disso com vocês e vir e discutir isso lá internamente. Então, acho que isso já é um grande ganho. Quando saí da empresa que eu estava antes e fui para a Dell, eu escolhi ir para uma empresa que permitisse eu cuidar do meu filho e estar perto da vida dele. Isso, para mim, era muito importante. E eu sinto que, cada vez mais, as pessoas valorizam isso. Então, realmente, se a gente quer, como organização, reter os melhores talentos, é preciso começar a pensar no que as pessoas estão valorizando cada vez mais. E, para fechar, que o meu tempo acabou, pelo que eu entendi, o último slide é essa foto aqui, que eu acho ela muito legal. Que é cada um fazer o que gosta, ser feliz como é, sem os velhos padrões. E isso não é uma empresa que vai falar, você vai crescer, porque se fora da empresa não tiver um ambiente que favoreça, se as pessoas que estão lá dentro não entendam o papel delas, dentro e fora, a gente não vai conseguir avançar. Então, eu acho que o que a gente sai daqui hoje, né, quem está aqui é interessado nesse assunto, mas é o trabalho de formiguinha que elas falaram lá, é dividir cada vez mais essa ideia. Eu acho que a gente avançou muito, isso é um tema altamente discutido, mas é sair daqui e continuar discutindo. A gente ainda não sabe qual é o modelo certo, mas discutindo ele a gente vai descobrir um dia e eu vejo que está próximo. É isso, muito obrigada.